Fala, consagrados! Tudo bem com vocês? Estou mais um dia aqui com o consagrado Tá bem, Thiago. meu amigo? É Thiago Leme ou Thiago Lemes? Eu sou o Thiago Lemes, Lemes, sem H. sem H. Sem H. Beleza, beleza. Estão bem, consagrados? E aí? Já sabem, hein? Começa aí já dando um like, compartilha aí no amigos, né? É, com os amigos, WhatsApp aí. Instagram, Exato. Facebook, Ó, sei lá. um desafio, ó. online. Um desafio. Compartilha no seu Instagram e marca os adores, né? É, isso aí. Adores.casa de Deus. É isso mesmo, adores.casa de Deus? Isso aí. Legal. Ó, faz tempo que eu não faço isso. Para quem tá chegando agora, os consagrados, né? Por que existe os consagrados, né? Porque existe o Menino Nem Te Conto, né? A gente que é do Ministério Casa de Deus, nós temos um ministério com adolescentes e esse podcast, Os Consagrados, a princípio é voltado para os adolescentes, né? Para os meninos adolescentes, né? E o intuito, o propósito é formar o caráter desses meninos, né? Para ser homens de Deus. Né? Homem de Deus. Inclusive, se você não assistiu outros podcasts, volta lá. A gente já falou sobre o papel do homem, como ser um homem baseado na Bíblia. Já falamos sobre dízimo, pornografia. Cara, vários assuntos. Né? E o legal, né, que esses dias eu fiquei sabendo que até a melhor idade tá assistindo. Até a melhor idade, cara. Então, assim, você de toda idade também, você é bem-vindo aqui. Todos os povos. Todos os povos e nações, tá? E é isso aí. Hoje o nosso convidado tá top, né? Top. Top. Ele já veio aqui. Já. A galera conhece ele. E Confundem-me com ele, o nome. Exato. Falaram que eu já sou irmão dele, pela aparência. Né? Tem um cara, o primo dele joga futebol também, né? Mas isso aí é assunto pra depois. Quem que é o primo dele? O Ozzy? O Ozzy. Quem não sabe quem é o Ozzy, depois procure. Mesut Ozzy, tá? Mas depois do podcast, veja a aparência do nosso convidado aqui, depois você vê esse primo dele, tá? Quer apresentar ele? De terceiro grau. Então aqui... Mas de terceiro grau... Ah, não. Vai. Apresenta. Por causa do óculos. Entendi. Do óculos. Apresenta aí. Tá aqui com um amigo, Thiago Leme. Thiago Leme. E aí, Você tá bem consagrado, Thiago Leme. graças a Deus, tô bem. Depois dessa piadinha, não tanto, mas Deus vai perdoar a vida do Thiago e sua também, pelo terceiro grau que eu entendi também. É bom que eu dou bastante risada, daí eu fecho o olho, né? Você tá bem, cara? Tô bem, graças a certo? Deus, bom. tudo certo. Maravilha. Ó, pra quem não sabe, como eu disse, né? Você que vai pesquisar aí os outros podcasts, ele já gravou alguns aqui conosco, né? Muito, muito legal. E hoje a gente já falou de outro tema, né? Quais foram os temas que a gente gravou da outra vez? Nossa, a gente... Falando sobre a Bíblia, né? Sobre a Bíblia, até que você fez o desafio lá dos 40 dias, né? Verdade. De leitura bíblica. E depois teve outro com o Luiz. Com o Luiz foi sobre... Nossa, cara. Fica um desafio pra você, viu? Voltar lá e ver. No Instagram e fala qual que foi o episódio. Coloca aí, ajuda nós. Ajuda nós. Eu não lembro. E teve um que eu participei no outro podcast. É. Qual? Ah, do... Não Sou Daqui. Eu não sou daqui. Ah, você tava, né? É, Nesse. tava. Foi eu e quem? Você falou da Bíblia. Também? Ó, você fala da Bíblia, hein? Você é crente, hein? Tá amarrado. Ó, Às vezes. Os Só os podcasts... fins de semana. Os podcasts do Thiago normalmente costumam ser um pouco cômicos, né? Por quê? Mas não deixa de ser bênção. Não deixa de ser bênção. Amém. Não, Que bênção. no outro podcast que Lembrei você já me agora. falou que a gente fez com o Thiago, teve uma hora que, cara, a gente teve que parar assim, porque eu tive que segurar a risada do podcast inteiro. Que eu fiz a piada da Pri, não foi? Da Pri. Você quer saber, você assiste o outro, não vou contar, não. Exato. Mas vamos pro tema de hoje. O tema de hoje é bem legal. Pra quem não sabe, na semana passada, segunda-feira passada, a gente começou uma campanha aqui na igreja Top. chamada Tempo de Construir. Tempo É de isso Construir. mesmo? Confirma?
Confirma. Tempo de construir? É É isso a aí. Arca da Conquista, o tempo de construir. Arca da Conquista, tempo de construir. Que nem Deus falou pra Noé, né? Construa uma arca. Construir uma arca. Isso aí, pra Nossa, colocar vários animais. misturou a história, hein? Misturou, mas... Arca de Moisés. Mas faz parte. É brincadeira, Não. tá, gente? Arca de Moisés, eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Eu fui dar aula de escola bíblica nesses dias. E eu fui falar que Adão foi sacrificar Isaac. Nossa. Adão. Tá bom, tá certo. Mas eu corrigi logo em seguida, que é Abraão. Mas enfim, voltando. Tempo de construir é o tema da campanha da Arca. E a gente vai falar desse assunto hoje, né? E um ponto bem importante, né? De construção é os frutos que cada construção dá, né? Hoje a gente vai falar de um assunto bem específico, que é da construção do pessoal lá antigamente. Para quem não sabe, o Ministério Casa de Deus, a gente está localizado aqui no centro da cidade, né? Na rua Dr. Leonardo Cavalcante. Porém, a gente ficava em outro endereço antigamente, né? E essa igreja era bem menor. Né? E teve um momento, né, da igreja de expansão mesmo, que tinha que construir outro lugar. Não tinha como mais. Não tinha como. A igreja estava tendo muita salvação na época, né? E a igreja crescendo. O pessoal fala que a escola bíblica era super, mega, ultra apertada, os cultos, né? Enfim, a igreja foi crescendo. Até que o pastor lançou um desafio, né? Para construir uma outra igreja, né? Um outro templo, que é onde a gente está aqui hoje. E aí o pessoal, né? Os irmãos da época, isso aqui é 97, né? 1997, mais ou menos. Que iniciou a construção. A inauguração, acho que foi 2001, 2001. Por aí. Foi por aí, 99. Enfim. O Ivan que Acho deve que foi saber, né? É porque eu sou 99. novinho. O Ivan tava nessa Ancião, época aí né? já, 20 anos de idade. Exato. Não, acho que foi porque em 2019 comemoramos 20 anos, não foi? Então foi 99. Foi 99. É. Ah, é? Foi dia Thiago, 20 de maio de 99, alguma coisa assim. Ó, Ah, é? Thiago também é cultura. filho. É. Enfim, só que qual que foi o processo disso, né? Nesses 2 anos de construção? Foram irmãos se sacrificando mesmo, né? Vendendo. Teve irmão que vendeu casa, né? Carro. Teve irmão que vendeu aliança de casamento, cara. Essa que não é de casamento, mas só pra demonstrar, né? Tá chegando. Tá chegando. Aleluia. Então foi um tempo de construção, né? Tempo de construir do povo lá atrás, né? E que hoje faz muito bem para nós. Hoje, né? E queria saber, Tia, assim, você falar um pouco, né? Falar um pouco da sua visão. O quão impactado nós, geração atual, né? Quão impactado nós somos por tudo que a geração passada, né, fez por nós, sabe? Isso é bíblico, né? Não é bíblico? Enfim, sua visão. Legal. É legal de lembrar dessa história da construção. Eu sei um pouquinho da história, porque eu vivi um pouco da história, porque eu sou da igreja desde que era lá na Torres Neves, né? Mas quando veio para cá, eu tinha o quê? 7 anos. 7, 8 anos de idade. Então, eu vinha na construção, quando estava rolando a construção, eu vinha com a minha mãe, porque minha mãe ajudou na construção. Que legal. Mas eu era bagunceirinho, né? Aí eu vinha pra zoar na construção enquanto os outros trabalhavam, né? De areia. Mas uma que eu ajudei um pouquinho foi quando a igreja daqui ajudou a construir a igreja de Campinas também, Legal. né? Que teve impacto também, né? De alguma forma. Sim. Hoje a igreja é imensa lá também, né? Sim. Mas, enfim, em relação à construção, eu acho muito forte as experiências que teve. Até tem o documentário. documentário, isso que fizeram, né? Acho que já terminou, né? Já acabou. Foram 4 episódios, eu acho. Sim. E aí conta várias experiências que eles tiveram nesse período, né? E eu acho que uma das mais fortes, assim, é a do barranco que caiu, né? Nossa. Que o barranco caiu, mas não tinha ninguém já embaixo, sabe? Sim. E é engraçado até o pastor Maurício contando, que ele falou que se ele tivesse naquele dia, o povo não tinha ido embora. Então Deus tirou ele e falou assim, não vai brigar com o povo, não. Porque ele queria que o povo trabalhasse, né? Ele queria que o povo trabalhasse mais.
Mas eu acho legal, tipo assim, todas as pessoas que trabalharam, que hoje ainda estão na igreja, eles têm um amor pela igreja, assim, que ultrapassa, sabe? A nossa noção de, tipo assim, eu amo a minha igreja, sabe? Esse pessoal ama a igreja num nível absurdo, sabe? Sim. E isso me ensina muito. Na construção eu era muito novo, eu não pude participar, mas em alguns momentos, né, de reforma da igreja, eu fazia questão de participar para viver um pouquinho disso, né? Sim. Então, por exemplo, quando foi trocar o carpete da igreja, quando trocou os bancos, né? Nossa, nunca esqueço. Do carpete, acho que foi difícil, cara. Carpete pesado, né? Não o carpete. Os bancos mesmo, pra colocar todos os bancos. Porque era o banco de madeira ainda, né? Mas carpete é pesado também, né? Cara, eu lembro daquele carpete. Não, eu ia falar um negócio. Uma vez ele tava começando a enrugar, tá ligado? Aquele azul, né? Era um azul antes, né? Agora é que cor? Agora é preto, não é? Agora é Não, meio... foi azul. Aí depois foi pra Depois meio marrom. E depois voltou meio azul. Aí eu lembro agora. um culto que o pastor falou, gente, não tá dando mais carpete, vou mudar. Então. Mudou. E aí teve que trocar, e eu lembro que a gente veio, tinha que colocar os bancos tudo em cima do púlpito pra tirar o carpete. E eu sempre muito forte. Sempre muito forte pra ajudar os irmãos a carregar os bancos, né? Mas aí foi muito legal. Eu lembro quando foi fazer quando tinha a Rádio ID, lembra? Nossa, lembro. Que foi preparar lá o estúdio pra Rádio ID, daí eu fui ajudar a pintar a salinha lá. Teve a mudança aqui, né, recentemente, acho que 2017 também, né? Que tinha até a parte de cima ali em cima do púlpito. Fez a mudança mesmo. Cara, eu lembro dessa. Dessa eu participei. Porque tinha no púlpito tinha um... Nossa, como que fala? O teto era mais baixo, né? Era. E tinha uma muretinha assim na boca de... do púlpito, né? Antes era escada também. Era escadinha, tinha escadinha em toda a volta do púlpito. Mas enfim, eu não tenho muitas lembranças, por exemplo, da Torres Neves, né? Mas você vê, por exemplo, foto, né, da época, aqueles vídeos mesmo que tem no documentário, você vê quanto tava exprimido mesmo, né? Só que ao mesmo tempo, o quanto de fé que o povo teve que ter para partir de uma igreja daquele tamanho... Pra isso aqui. Pra isso aqui, cara. É absurdo, entendeu? Mas coloca aí umas 10 vezes maior, talvez. Né? Talvez até mais, né? Eu acho que até mais. Não lembro quantos membros tinham lá. Agora eu não lembro. Uns 300, 400 Mas preciso membros. voltar a estudar, né? Quando eu dava aula na sala do Preparando Sua Igreja, eu sabia dessas informações. Esqueci. Mas, enfim, eu acho que o impacto que traz pra gente é justamente isso de, tipo... O quanto você tá disposto a fazer pela sua igreja, né? Sim. Eu acho que cria, né, um vínculo maior com a igreja quando você participa de outras coisas sem ser só ministério, entendeu? Sim. Sem ser só aquilo que você vai... No andamento, como que eu posso dizer, natural da igreja, né? Então, sei lá, todos os outros ministérios, né? Recepção, louvor, escola bíblica, seja lá qual o ministério, que for de andamento natural da igreja, né? Agora, quando você faz parte de um processo de expansão, né? E aí entra no negócio, tempo de construir, né? Quando você entra no negócio de tipo, eu vou fazer algo além do que a igreja já está vivendo. Sim. Estamos olhando para o futuro, entendeu? O que a igreja precisa fazer para algo no futuro acontecer. Eu acho que quando a gente pensa dessa forma, você fala, é algo que não vai acabar em mim. Assim como o que minha mãe fez ajudando na construção não acabou nela. Sim. Mas, tipo, eu tô usufruindo de coisa que minha mãe ajudou. O que eu fazer, meus filhos vão usufruir, entendeu? Exato. Então, acho isso muito forte. Legal. Eu vejo os irmãos, né, que participaram da construção como heróis da fé, sabe? Porque, assim, os heróis da fé, a Bíblia até fala, né, que muitos deles não viram, né, as promessas se cumprindo, né? Tipo, Abraão, né? Não viu. Não viu todas as promessas, né, se cumprindo. E, tipo assim, quantos irmãos, né, que trabalharam ali pensando na próxima geração, né, e não viram, tipo, essa geração,
né? Na época, com certeza, a igreja... A gente sabe de algumas promessas que a igreja tem, né? E de profecias e tudo mais, né? Eu acho que alguns irmãos, pelo menos, sabiam, né, nessa época, as promessas, as profecias da igreja. E trabalhavam em cima disso, né? Trabalhavam em cima disso, mas não viram se cumprindo, né? É. Mas mesmo assim, decidiram trabalhar em prol da próxima geração, que é o que você falou do futuro, né? Então eu vejo eles muito com heróis da fé, né? Você já até citei na aula de escola bíblica, tipo, perguntei para eles, quantos de vocês aqui têm parentes, pais, enfim, que estão na igreja há mais de, sei lá, 20, 15 anos? Uma rinca. Levantou a mão. Eu falei, nossa, se vocês puderem agradecer por mim, tá, eles, sabe, por sempre terem mantido, serem fiéis, né? Principalmente no dízimo, na oferta e tal, porque eu só vim pra igreja por causa de ônibus da igreja, cara. Sim. Se o povo lá atrás não tivesse ofertado, né, enfim, mantido a igreja, né, a manutenção do reino, cara, não apenas eu, mas quantas pessoas não vêm para a igreja, aceitam Jesus, mudam suas vidas, né? Porque alguém lá atrás comprou um ônibus para a igreja, que já teve, né? Uhum. Cara... E assim, né? O quanto isso nos inspira a querer o mesmo, né? A querer, tipo... De repente, a igreja tá precisando de um ônibus, mano. Mó da hora, imagina. Nossa, você, tipo, poder contribuir com isso, tá ligado? Poder... tiveram, né, nesse período que eu tô na igreja, tiveram vezes de desafios. A igreja precisa comprar ônibus e eu ajudar. Mas imagina esses caras de, por exemplo, vendeu a casa, mano. Imagina o nível de fé que esse cara viveu, tá ligado? Eu acho que se a gente olhar à luz da Bíblia, né? Você perguntou, isso é bíblico? Não é bíblico, né? Se olhar à luz da Bíblia, né? Todas as vezes que foram pedidos construções, né? Vocês, tipo, construção da Arca de Noé, velho. Foram coisas absurdas, sabe? Coisa que é loucura, que você olha assim, não faz sentido. Nada a ver. E hoje mesmo eu tava ouvindo a Bíblia, né? Não tava nem lendo, tava ouvindo a Bíblia, o livro de Neemias. E aí fala quando ele vai reconstruir os muros, né? E aí, quando eles vão começar a reconstruir, tem 3 caras lá que começam a zombar deles. Uhum. Que falam, não, nada a ver, tipo, não vai dar certo, tal, que não sei o quê. Assim como quando Noé recebeu a ordem de Deus, né? Para que construísse, várias pessoas zombando, né? Uhum. Então, tipo assim, eu acho que quando Deus dá um desafio desse... E ele encontra um povo que aceita esse desafio, faz o negócio acontecer. Imagina o nível de fé que é construído nessa pessoa e através dessa pessoa quantas outras pessoas vão ser alcançadas, sabe? E começa a gerar um fundamento na igreja, né? Porque a igreja ela foi formada sobre esse fundamento. Essa aqui foi construída em cima de fé. Galera que vendeu casa, cara. Casa não é barato. Não é. E outra... o Brasil, se você olhar o cenário político da época, tava pior do que hoje em dia, sabe? Então, cara, eles olharam muito pra frente, sabe? E hoje pode até dizer assim, dentro da igreja tem bastante empresário. Uhum. Hoje a igreja cresceu e tal. Mas e naquela época? Então... É verdade. Entendeu? E tem uma parte, né, da história da construção que tinha acabado o dinheiro, né? Sim. Tipo, não sabia mais o que fazer, o pessoal começou a ficar preocupado, tal, que não sei o quê. E aí entra a fé do nosso pastor também, né? O pastor Jorge foi no monte, ficou lá orando até que Deus desse a resposta para ele. E aí a resposta se transformou num livro, né? Que é o livro Os Recursos são Povo de Deus. Nossa. Então, tipo... Volta pro meu povo, que os recursos vão vir deles. E daí que começou o povo a vender casa e tal, que não sei o quê. Olhar pra aí... né? Sim. E muitos não aproveitaram, né? Tipo, ver os frutos de hoje em dia. Que nem quando Davi fala, Senhor, eu moro em um palácio, mas o Senhor vive em tendas. Aí depois Salomão vai construir, né? Sim. Mas ele não viu. Sim, não, e outro, né? Às vezes a gente não entende o que Deus nos pede, né? Uhum. Então, por exemplo, vamos falar da campanha agora, a Arca da Conquista, tá aí. Às vezes pode parecer, tipo, mano,
Pode ter gente aí que tá pensando, né? Mano, nada a ver, sabe? Loucura, né? Loucura, né? Eu vou dar mais dinheiro pra igreja, né? Os de fora. Espero só os de fora. Vou dar mais dinheiro pra... vou dar mais dinheiro pra igreja, sabe? E nunca é só... Eu tava conversando com a Tassi, né? Líder dos adolescentes aí. A gente conversa bastante, minha irmã. E aí eu tava falando sobre a campanha com ela e tal. Aí ela falou assim, Ti, o legal é que nunca é sobre dinheiro, né? Não é sobre dinheiro, é sobre fé, é sobre aquilo que Deus quer construir em você. Então, quando, por exemplo, Noé recebeu a ordem de fazer a arca, não era sobre, tipo, recurso, não era sobre qualquer outro Fazer tipo uma de obra coisa. faraônica, né? Não era sobre mostrar, não era nem sobre mostrar o poder de Deus naquele momento. Era sobre obediência, entendeu? Sim. Tipo assim, obedece e você vai ver. A bênção vem depois, tá ligado? Só obedece. Sim. Então, se você não entende, tá ligado? A Arca da Conquista, você não entende a campanha em si, sabe? né? O propósito disso, entendeu? Vai orar, cara. Vai diante de Deus, pede pra Deus te dar o desafio dele, Sim. entendeu? Falar pra Deus assim, me dá a ordem que eu quero obedecer. Sim. E aí você vai ouvir a ordem de E Deus. a gente vai falar isso ainda. Ó, você que assistiu por enquanto até aqui, né? Cara, aguarde. Papo bom, hein? Aguarde. Segunda-feira que vem, com o Thiago novamente. Eu de novo? Spoiler, pode ser? Pode. Pode ser? Aceito. Legal. A gente vai falar sobre isso ainda. Tá? Então aguarde. Pode ser, Ti? Pode, combinado. Pode ser, Ti2. Pode ser. Então, Tilemes. Te lemes. não, detalhe, né? Esse aqui é o Thiago Lemes, Thiago Lemes. sem H. Sem H. E esse aqui é o Thiago Leme, com H. Com H. E sem o Sem S. S. Mas não é o Leme que é com H, tá? É o Thiago. Não, só pra explicar. Você falou Thiago Leme com H, entendeu? Faz sentido. Amém, galera. Consagrados, é isso. Deus abençoe vocês. Cara, é tempo de construir, meu. É isso aí. É tempo de construir, tá? Volte aqui segunda-feira que vem. Ativa o sininho aí para chegar a notificação segunda-feira que vem aí no seu celular, para você não perder. Beleza? Deus abençoe vocês. Ti, novamente, muito obrigado. Tamo junto. Tamo É junto. nóis, Ti. Deus abençoe, obrigado pelo convite. E semana que vem tamo aí junto. É Tamo nóis, junto. é nóis. Deus abençoe vocês, galera. Falou, gente. Até mais. Tchau.